Sabia que nem sempre uma posição que parece confortável é a mais adequada para o nosso corpo? Pois é, isto acontece porque quando adotamos uma má postura, ela pode parecer agradável no começo, pois acomoda a nossa estrutura corporal. Contudo, ao mesmo tempo, ela pode forçar as nossas articulações e causar problemas graves de saúde. É sobre a má postura e as suas consequências que vamos falar hoje no programa Saúde e Vida. Seja bem-vindo! Quando me começa essa coluna, é para fazer movimento, eu não aguento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 8 a cada 10 pessoas em todo o mundo teve ou terá dores nas costas provocadas por problemas de coluna e postura errada. Dores no pescoço, cansaço frequente, dificuldades para dormir e até limitações ao fazer alguns movimentos do dia a dia são alguns problemas que a dona Adelina, de 60 anos de idade, enfrenta desde o ano 2000 por conta da postura incorreta. Essa coluna, quando me começou, era um dia, eu estive a lavar esse tapete lá na varanda. Já acabei de lavar, como não tinha quartas lá. Falei essa minha empregada, eu disse, vamos levantar o tapete para nós ir estender lá atrás. Logo quando estive a levantar, para nós levantar, logo me fez coluna. Daí não levantei mais. Começou dali mesmo. Ao não criarmos o hábito de manter uma boa postura, o nosso corpo começa a dar sinais a médio e longo prazo. Após o estalar da sua coluna, veio uma imensa e radiante dor que fez com que a dona Adelina procurasse por ajuda médica. Ali quando eu falei ao meu marido, como coluna não está me doer. Desde aquele dia, no dia seguinte, disse, vamos para o hospital. Como ele é antigo combatente, fornece lá no hospital militar. Fomos para lá, eu fiz consulta. Quando fez consulta, disseram, vai tirar rachis. Tirei rachis, médico viu, disse nada. Tem que nós, essa senhora metermos naquela máquina aí para nós ver bem. No hospital militar, o exame de imagem, ressonância magnética, confirmou o motivo de tanto sofrimento. Dona Adelina recebeu o diagnóstico de hérnia de disco, uma lesão que ocorre com frequência na região lombar e que afeta e de forma significativa a qualidade de vida. Ali o médico, ele diz, senhora, não pode abaixar, não pode dormir da barriga, nem da atrás, só tem que dormir dos lados. Já nem uma coisa de 5 quilos, como água esse de 5 litros, não pode levar, porque a senhora coluna não está bem. Nem quando cair uma coisa, não pode abaixar, tem que dizer uma pessoa para apanhar, para me entregar. Aqui em casa ele não faz nada, não faz o esforço, como tenho esse miúdo aí, é ele que anda a fazer tudo para mim. Eu não posso lavar roupa, nada. Dona Adelina começou o tratamento no hospital militar. Fez a fisioterapia por 3 meses, porém, com o passar do tempo, as dores aumentavam, o que fez com que fosse transferida para dar continuidade ao tratamento no Hospital Central de Maputo. Não havia melhoramento. Já temos um médico, nosso vizinho aqui, que trabalha aqui no Hospital Militar. Ele diz, eu vou fazer transferência para a senhora ir ao Hospital Central. Ela fez-me, levei aquele laboratório, foi entregar. Quando entreguei, disseram, tem que começar a fazer fisioterapia. Dona Adelina iniciou o tratamento no Departamento de Medicina Física e Reabilitação do HCM há cerca de 1 mês. Ela vai para o hospital 3 vezes por semana para fazer a fisioterapia e a acupuntura. Temos aqui a senhora Adelina, ela que padece de hérnia lombar. Portanto, vai ser está aqui no nosso departamento de Medicina Física e Reabilitação, na acupuntura. Portanto, será a inserção de agulhas, acupuntura que consiste na
produção de endorfina, hormônios que inibem a dor. Nesse contexto, nós vamos inserir as agulhas que são nos pontos acupunturais, que é concretamente o local onde a senhora Adelina queixa-se de dores. Estamos nesse processo, primeiro processo de desinfecção, de facto identificar os pontos. O paciente pode, por sua vez, responder. Senhora Adelina, é aqui no sentador. Então já conseguimos identificar os pontos aqui. Sentador. Este lado também. Neste ponto. Ok, tudo bem. Portanto, identificados os pontos, segue-se o processo de desinfecção, que é para a posterior inserção das agulhas. Há necessidade de fazer a manipulação das agulhas. Portanto, 10 minutos depois, podemos seguir com a remoção das agulhas e posterior processo será de massagem para aliviar a dor lombar que a paciente queixa-se. As dores na coluna podem aparecer a qualquer momento e algumas vezes desaparecer sozinhas. Mas em 40% dos casos, os pacientes têm dor crônica na coluna que pode durar mais de 3 meses. Assim sendo, Dona Adelina aconselha todos os pacientes com dor lombar crônica a procurar pelo médico especialista para obter o diagnóstico e o tratamento correto. Esse que está em casa ainda que não fora no hospital, quando encontrar aí no caminho, dizer, epa, eu estou sofrendo coluna, sei dizer, epa, é melhor ir ao hospital, ir encontrar com os médicos, não sei o quê, não pode ficar em casa. Vai lá ir ao hospital, ir fazer consulta. A má postura não afeta somente a nossa aparência, mas pode causar danos para a nossa saúde. E é fundamental que saibamos identificar esses hábitos nocivos e corrigi-los. E para saber como fazer isso, vamos acompanhar a seguir a entrevista com o médico especialista em fisiatria, Dr. Ludovino Mungoi. Antes mesmo de debruçar a importância, vale a pena dizer o que é a postura. Na verdade, não passa nada do que a posição que nós temos que ter em relação ao nosso corpo ou em relação ao segmento, à extremidade do nosso corpo no nosso dia a dia. Ao sentar, ao levantar, ao assistir, ao fazer diferentes tarefas do cotidiano. É relevante ter uma postura correta ou aconselhada, porque se nós termos uma postura não aconselhada ou incorreta, pode levar-nos aos danos de certas estruturas e prejudicar-nos na relação à nossa saúde. A má postura, em princípio, os danos que vai criar, principalmente ao nível da coluna, mas também pode criar danos ao nível das nossas articulações, pode criar também danos ao nível também da coluna cervical, da coluna lombar, do nosso ombro, entre outros danos às estruturas corporais. Vale a pena fazer algum lembrete, né, em relação
a maior parte das queixas que os doentes nos apresentam, porque eles apresentam-nos, por vezes, com dor lombar. É sabido hoje em dia que a dor lombar é uma das causas de absentismo por parte dos funcionários da maior parte dos países, e as consequências desse absentismo ou dessa dificuldade em um indivíduo trabalhar, por exemplo, por causa de uma dor lombar, que é pouca produtividade por parte do funcionário, que implica também uma baixa produção por parte de um determinado organismo. Os erros que nós cometemos em relação, por exemplo, ao dormir. Há pacientes, por exemplo, que podem, depois de acordar, apresentar-se com uma dor ao nível do pescoço, que é o torcicolo, mas isto foi desencadeado por uma má postura durante o período em que esteve a repousar. Fundamentalmente, a dor é a razão da queixa por parte dos doentes, principalmente a dor ao nível da nossa coluna vertebral, sendo a coluna lombar que é a razão da procura dos serviços por causa de uma postura errada, mas também pode aparecer dores ao nível das articulações, no caso do ombro, as pessoas, por exemplo, carregam um objeto pesado de um lado do corpo, e essa dor vai implicar a impotência, por exemplo, de uma determinada extremidade ou de um membro. Essa impotência pode levar também à perda da musculatura ou à dificuldade de mobilizar uma determinada articulação. Em alguns momentos, há pacientes, por causa de uma dor, que cria lesões, por exemplo, ao nível dos tendões, que têm dificuldade, por exemplo, de levar a mão até a cabeça, por conta da perda de mobilidade dessa articulação. O diagnóstico para esses casos de dor ou de dano às estruturas corporais devido à má postura, fundamentalmente é através da observação ou avaliação feita pelo clínico focado na causa. Pela correção, por exemplo, da postura, podemos notar uma melhoria significativa por parte dos doentes. Por aí já temos o diagnóstico. Mas, em algum momento, há necessidade de recorrer também a alguns meios auxiliares de diagnóstico, no caso vertente à hemangiologia, comumente chamado do raio-x, entre outros exames, mas fundamentalmente a avaliação, a observação, a conversa com o paciente, a avaliação pode chegar que a causa pode ser por uma postura não aconselhada. As práticas são aquelas que, por vezes, nós fazemos. Há quem faz os passos quentes em casa, pode ser válido, mas também é importante aproximar para perceber. Nem todas as dores são devido à má postura, pode ser outras causas. Então é fundamental sempre aproximar aos serviços de saúde para se perceber se realmente são devido a uma má postura. E também aos diferentes locais, principalmente alguns ginásios que estão a se profilar ao nível daqui da cidade de Maputo e outros arredores, é fundamental para quem está lá a treinar as pessoas ter atenção às boas posturas, e se tiver alguma situação não vale a pena insistir com esforço, vale a pena caminhar aqui para os serviços de fisioterapia para perceber se realmente é devido a uma má postura ou se tem uma outra lesão. Porque pode ser que durante a prática de exercício haja, por exemplo, uma ruptura muscular, haja uma ruptura de um tendão. Então é fundamental não só fazer o tratamento caseiro, como também aproximar para se perceber a causa. Para o sucesso do tratamento, é fundamental procurar por ajuda médica em fase inicial da doença. Sempre que tiver alguma dor, não opte pela automedicação. Procure um médico para obter o diagnóstico e tratamento adequado. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não saia daí.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre a má postura e as suas consequências para a saúde e bem-estar. Bom, na primeira parte do nosso programa, aprendemos que devemos cuidar da nossa postura em todas as atividades que realizamos, até mesmo em momentos de lazer, como ao assistir à televisão ou ao mexer o telemóvel. Portanto, agora veja algumas dicas e saiba como melhorar a sua postura e proteger a coluna. Algumas posturas são fundamentais, as posturas corretas ou aconselhadas, porque evitam os danos às nossas estruturas durante a execução das nossas tarefas do nosso dia a dia. Por exemplo, ao sentar, temos uma cadeira. Esta cadeira tem a vantagem de ter os braços da cadeira e é regulável. A vantagem dessas cadeiras, por exemplo, elas são reguláveis porque ao me sentar eu tenho que ter a regula a cadeira para que os meus pés estejam assentes, os joelhos estejam a 90 graus e eu estou encostado com a minha coluna durante a cadeira. Se for para me levantar, eu vou apoiar os meus braços sobre os braços da cadeira e faço a impulsão. Ao fazer essa impulsão, evito muitas das vezes a descarga sobre a minha coluna. Há cadeiras que não têm as braçadeiras. Há quem pode dizer, pronto, eu não tenho a cadeira com braçadeiras, mas mesmo assim eu posso apoiar na base da cadeira para me levantar e ao sentar também vou apoiar. Outras atividades que eu no nosso dia a dia, por exemplo, as senhoras que vão ao mercado fazendo suas atividades, as compras, por exemplo, temos esta caixa aqui. O que é aconselhável é que eu devo agachar, porque assim eu mantenho a coluna direita e levanto a caixa e vou depositar no local onde for necessário. Se for necessário para deixar no chão, eu devo agachar-me e deixar a caixa aqui. Em algum momento nas nossas atividades também, como armários, há certos armários que estão mais, ou objetos que estão mais acima. Por exemplo, este vaso de flor está um pouco mais distante. Eu não preciso me esforçar para chegar a esse vaso. Posso me auxiliar de algum banco e posso subir e normalmente posso alcançar o objeto e vou descer. Não necessariamente as casas, algum banco, algumas estruturas que eu posso usar. Em algum momento também, por exemplo, quem trabalha ao nível do escritório pode ter uma cadeira um pouco mais alta, não é? Em que a cadeira é mais alta, os pés ficam pendentes. Como a cadeira, não podemos modificar a cadeira, eu posso também arranjar algum objeto para que os meus pés estejam assentes no chão. São estas, mas outras que podem ser observadas através das imagens. É fundamental focalizar o aspecto, o nosso dia a dia, principalmente ao se deitar, porque é a razão da dor ao nível da nossa coluna vertebral, fundamentalmente a coluna lombar, ou também ao nível da coluna cervical, parte dos doentes aparecem com a dor ao nível do pescoço. Vou convidar o colega para fazer algumas demonstrações. Vamos começar ao se deitar. Em princípio, sentou-se, depois vai se deitando. Sim, vamos começar do lado esquerdo. Podemos dobrar um pouco os joelhos. Ou ajustar a almofada. Uma das questões importantes em relação à almofada. A almofada, em princípio, tem que acompanhar a nossa coluna vertebral, porque ela foi estruturada assim, ela deve se manter assim. Então a almofada não deve ser tão elevada, desculpa, que pode elevar o pescoço, ou tão baixa que também pode levar o pescoço um pouco abaixo, e isso pode causar alguma dor ao nível do nosso pescoço ou da coluna cervical. Pode-se virar para este lado. Em alguns
pacientes ou alguns que têm alguma dor, pode também aconselhar colocar a almofada entre as pernas. Pode passar por esta posição. Entre as pernas podemos colocar almofadas. Esta é a posição que nós pode ser aconselhada para a pessoa dormir. Parte dos doentes, por exemplo, dizem que sente-se algum conforto ao se deitar de costas. Então, o que nós podemos aconselhar é colocar alguma almofada, podemos virar deitar-se de costas, a almofada entre os joelhos. A explicação é que nós devemos sempre, a nossa coluna está estruturada, foi feita assim. Então, nós temos que fazer tudo para não perturbar essa estrutura que foi formada. Então, colocamos os joelhos ou mesmo alguma almofadinha ao nível também da coluna. Mas há quem também prefere deitar-se de barriga, não é? Então, também de barriga, nós podemos colocar alguma almofada sobre a barriga para manter também a coluna sempre... Desculpa, pode tirar os pesitos ali, mas esta é melhor, esta é mais pequena. Colocamos uma almofada um pouco mais pequena para que possa se deitar o paciente. Também vamos mostrar como é que deve se levantar. Ele está deitado ao nível. Então, o importante é que quando quer se levantar, começa logo a tirar os pés e o fundamental é primeiro sentar-se à cama. Podemos simular uma assim. Primeiro deve-se levantar na cama, depois vai tirando os pés e naquela postura que nós aprendemos em relação a se levantar de uma cadeira, faz a impulsão. Esta é só uma demonstração porque a marquesa na verdade não é a cama e tem uma altura elevada. E sempre que for necessário, em vez de fazer um trabalho sozinho, vale a pena sempre solicitar uma ajuda. Se nós tivermos uma carga maior que é pesada, em vez de estar sozinho, eu posso pedir auxílio, por exemplo, ao colega. Nós os dois nos agachamos e levamos a caixa, por exemplo, para vir colocar aqui. Escusamos de a carregar sozinho e criar os danos ao nível da nossa coluna. Tá bem? Obrigado. E hoje em dia há aquilo que se chama os pesos dos telemóveis. A fundamentação dessa tese, desse ponto de vista, é que no fim das contas, sempre que nós usamos os nossos aparelhos de telefone, se nós fizermos isto, estamos a criar mais peso ao nível da nossa coluna cervical e isso vai acarretar as dores que podem ser não imediatas, mas ao longo prazo. Há quem coloca o telefone assim, há quem vê assim, mas o ideal é que eu tenha a visão da minha tela do telemóvel nesta posição, porque mantenho a coluna cervical numa forma mais correta e aceitável. Segundo as imagens que estão presentes aqui, podemos notar que as imagens mostram-nos que a nossa visão está a nossa tela da nossa tela do computador, quer na posição de pé, como também sentado. Nós temos que ter sempre a imagem, o ecrã do nosso computador deve estar ao nível da nossa vista, como as imagens demonstram. Para terminar, além de pedir apoio, vale a pena nós sempre fazer algumas ginásticas laboral, que eu mesmo estando ao nível do meu serviço, para quem trabalha sentado, vale a pena fazer alguns alongamentos, como posso fazer assim, posso sair da cadeira, faço alongamentos, posso fazer ao nível também de levar
os braços, mexer os meus ombros, como também posso mexer ao nível do tornozelo. Para quem está sentado, vou mexendo o tornozelo e algum tempo não ficar permanentemente sentado. De vez em quando tenho que me levantar, dar uma voltinha, depois continuo ao nível do nosso trabalho, a dita ginástica laboral. Para já, vamos à rubrica Saiba Mais, esclarecer dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Olá, doutor. Meu nome é Jaciara. Eu gostaria de saber quando é que devemos procurar ajuda médica, por exemplo, no caso de dor no pescoço. Olá, e agradecer pela pergunta. Sempre vale a pena aproximar a observação médica, porque pelo menos lá, além da medicação, se for necessário, pode ter aconselhamentos para as posturas corretas que devemos ter para evitar essas dores ao nível da coluna cervical ou torcicolo. Olá, doutor. Chamo-me Nabil e gostaria de saber se as crianças podem apresentar algum problema nas costas por causa do peso das mochilas. Olá, se a mochila for usada de uma forma incorreta, como as imagens foram demonstradas anteriormente, sim, podem causar alguma dor ao nível da coluna parte das crianças. Tem menos frequência do que as idades mais avançadas, mas pode acontecer. Olá, doutor. O meu nome é Aline. Eu gostaria de saber se usar calçado com salto provoca alterações posturais. Geralmente, os saltos altos podem causar alterações da nossa coluna vertebral, causando dores. Pode também causar as dores ao nível dos joelhos. Em relação a isso, podemos nós aconselhar, porque é difícil nós tirarmos os saltos, talvez com menos frequência e com menos tempo. Vale a pena, se for para alguma ocasião, pode colocar o salto alto, mas não ser o nosso dia a dia, porque ao longo prazo pode já acarretar algum dano ao nível de alguma estrutura, principalmente a coluna vertebral. Olá, doutor. Chamo-me Jussara. Ouvi dizer que deitar no chão ou dormir no colchão duro é bom para quem tem dores nas costas, é verdade? Olá. Em relação ao dormir, a ideia é que a superfície na qual nós dormimos, vamos considerar, deve ser semi-rígida, porque não totalmente rígida, mas semi-rígida, porque com essa estrutura, quando nós nos deitamos, evita algumas deformidades ao nível da coluna. Se for, por exemplo, uma superfície muito almofadada, o que vai acontecer é que o nosso corpo vai acompanhar toda aquela superfície e, ao acompanhar, vai deformando a nossa coluna vertebral. Para evitar com que a má postura traga consequências negativas para a sua saúde, o ideal é estar sempre atento ao modo como você se posiciona. Policie seus hábitos e adote medidas preventivas. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. E não se esqueça, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.